Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E aqui comigo eu tenho a Bel Verratti. Bel, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo jóia também. A Bel, ela nasceu em Campinas, em São Paulo. Você ainda mora em Campinas hoje, Bel? Você ainda tá aí ou você saiu? Tá em outra cidade? Não, ainda tô aqui. Tô presa aqui em Campinas. Ah, legal. Acho que essa é a primeira de Campinas. Eu já conversei com algumas pessoas de São Paulo, do estado, mas de Campinas é a primeira. E, bom, até terminando assim de te apresentar, algo que até a gente conversou aqui nos bastidores, né, que talvez você vai falar melhor, mas o início seu na literatura, na escrita, a partir de uma situação não tão legal de bullying assim, na infância, que você encontrou ele na escrita como uma forma de se expressar, né, e lidar com os problemas, né? Então, pegando aquela situação real, né, que acontecia na sua vida, você meio que jogou isso para a ficção. Foi um caminho que você encontrou e naturalmente a gente vai falar mais sobre isso ao longo aqui do episódio. E Bel, antes da gente ir para a primeira pauta, né, da primeira pergunta, queria falar do Clube de Autores, deixar um recadinho aqui para quem não conhece, né, o Clube de Autores é o nosso apoiador, nosso patrocinador aqui do podcast. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. A gente até alinhando a pauta, né, antes do podcast, você disse que começou a escrever por conta do seu irmão, né? Fale um pouco, assim, né, dessa sua relação na infância com ele, essa inspiração, imagino, né, irmão mais velho, então a gente se espelha, né, o que ele faz, a gente copia, né, a gente imita. Exatamente. Como que foi essa relação e essa inspiração dele, né? Como que ele te inspirou na escrita? Então, o meu irmão ele começou a escrever uma história, assim, muito aleatória. Do nada ele apareceu com um caderno que ele começou a escrever a história dele. E eu devia ter uns 10 anos, por aí. E aí ele começou a escrever, assim, por conta própria, as histórias dele. E aí foi aí que eu parei para pensar e eu falei, nossa, para ser um escritor, você não precisa ser alguém famoso, que eu achava que, sei lá, tinha que ser importante para ser escritor, podia ser qualquer um. Mas eu pensei, não, é só você abrir um documento, um computador em branco e escrever. Aí, né, como uma boa irmã caçula, eu fui lá copiar ele também, coloquei as minhas próprias histórias. Só que quando eu era pequena, eu não levava muito a sério, né? Tipo, eu tenho várias histórias que eu comecei e nem terminei, tá lá largada, assim, que eu esquecia. É engraçado isso que a gente... Às vezes, quando a gente não está tão dentro assim da literatura, a gente tem muito uma visão distante, né, do autor, do escritor, sendo que, no final das contas, é igual você falou, você abre hoje, né, você abre o computador, começa a escrever, você tem ali uma história, né, dentre começar até ter um livro publicado é um caminho muito grande, mas ele é bem possível, né, tá muito mais próximo ali do que a gente imagina inicialmente. Sim, eu comecei a escrever, então, eu tinha mais ou menos, acho que uns 10, 9, quando começou essa ideia a partir. Aí, quando eu tive 11 anos, quando eu fiz 11 anos, eu comecei um negócio sério, assim, eu comecei histórias que foi até o final, e aí, tipo, eu tinha sonho de publicar, né, tipo, isso Sim. sempre vinha na minha cabeça, mas não era algo tão, assim, perto, assim. E aí foi indo, né, que até hoje, aí eu recebi a proposta da editora, ano passado, e assim, ainda foi meio que eu falei, nossa, sério isso que está acontecendo? Eu falei, então, vamos lá, mas ainda é um trabalho muito longo, até da proposta da editora, até o livro sair, é também um trabalho bem árduo, nossa, revisão, diagramação, mas tá aqui. São os desafios, né, que o escritor enfrenta, principalmente quando é a primeira experiência, que a gente não conhece o mercado ainda, né? Eu lembro que eu também passei por esse momento de euforia na publicação do meu primeiro livro, e aquela coisa, será que eu estou no caminho certo, né? Será que é isso mesmo? E às vezes a gente não tem muita referência, né? Às vezes não tem
vezes não tem amigos, pessoas que passaram por uma situação parecida para tomar como um referencial mesmo. Então a gente fica muito, né, inseguro ali, né? Mas até para eu entender, assim, foi mais ou menos com 10 anos, né? Na sua infância começou a escrever, mas eu imagino que nem sonhava, né, em ter um livro de fato publicado. E como que foi esse caminho, assim, da infância? Aí chega um momento ali na adolescência, tem que escolher uma profissão, um caminho que vai seguir, e as nossas vontades mudam muito na adolescência, fase adulta. Como foi a sua relação com a literatura ao longo desse processo, assim? Foi sempre muito próximo? Você afastou? Você buscou uma faculdade que era de uma área próxima? Como que foi essa relação toda? Então, começou, né, com isso, com essas histórias, e eu sempre tive, eu queria ser primeira, escrever quadrinhos, mas eu não sabia Uhum. desenhar. Então Aham. eu falei: "Vixe, aí já tem um problema, né". Eu fiz até curso de desenho, mas não ia para frente. E a escrita Uhum. fluía para mim muito mais fácil, assim, sem precisar de fazer curso, Sim. nada. Então eu comecei indo por esse caminho, né. E até então, acho que foi mesmo quando estava mais no final do meu colegial, eu falei assim: "Não, vou focar nisso", porque até então é a área que está indo, porque Uhum. das outras áreas, e aí eu fiz letras, né, eu comecei a Ah, fazer tá. letras na faculdade, só que aí eu comecei a dar aula, Hum. né, foi para esse caminho. E eu não estava conseguindo trabalho de redatora na época, e aí eu falei assim: não, assim, não tem problema dar aula, mas não é o que eu quero, não é Sim. trabalhar, eu quero trabalhar com escrita". E então eu troquei de curso e fui para publicidade e propaganda. E aí eu consegui trabalhar com redação, para ficar com Uhum. esse emprego, que é muito Ah, legal. legal. Então você nem chegou a formar em letras, né? Você não chegou a ser uma profissional de letras, você foi no meio do caminho para publicidade, né? Sim, eu quero ainda, terminar o meu curso de letras, né, já comecei, Uhum. pelo menos o primeiro semestre eu fiz todo, tá completo, e eu quero, mas agora, né, eu vou fazer o que eu estou fazendo, publicidade e propaganda, já estou quase Uhum. terminando, graças a Deus. Sim. Mas assim, é um sonho que eu tenho, terminar letras, eu Uhum. posso falar minha opinião, eu gosto muito mais de letras do que publicidade e propaganda, né, tem algumas Uhum. áreas da publicidade que eu não me encaixo muito, eu prefiro mesmo a parte da redação. Uhum. É, acaba que talvez por uma escolha de momento profissional, né? Talvez seja mais interessante a publicidade agora, né? Talvez até pela sua proximidade, intimidade tão grande com as palavras, talvez letra, né? Letra seja muito mais próximo mesmo, assim, de desejo. Mas é aquele equilíbrio, né? A publicidade não está tão longe Hum. assim, então Não, dá para levar. Tanto é que, né? Você falou o emprego, né? A parte de redação, como redator, você conseguiu com publicidade, né? E não no é, momento de letras, né? Eu entendo um pouquinho, porque eu não sou publicitário, mas já convivo com muita gente que é. Então, e é um curso bem versátil, né? Dá para você ir desde uhum. ser um designer, um gestor de mídias sociais, enfim, a galera diversifica bastante, né? A área de atuação. Exato. E publicidade, então, tem os cursos, né, as matérias bem focadas na Sim. parte de uma redação, que é bem parecido com letras, aí eu gosto bastante. E tem as outras áreas completamente diferentes, tem planejamento, que eu sou Uhum. péssima. A área de Uhum. design, eu comecei interessada na área de design, percebi que eu odeio design, então o negócio é Uhum. redação mesmo. Mas é bem legal isso. Sim. É versátil, né? Isso é bom, se a gente for pensar no aspecto do livro, né? Porque quando a gente fala de escrever e planejar um livro, a gente envolve não só a parte da escrita em si, mas tem a parte de diagramação, a parte, né, visual, ilustração, aí tem planejamento, divulgação, até release, tem várias áreas assim que estão, né, correlatas também com a publicidade. Dá para utilizar o curso inteiro em várias etapas de construção do livro, né? Então, Ah, isso sim. ajuda, né? O E marketing está muito ligado, né, com essa assim, parte de vender, né? Não tem como você tentar vender o seu livro sem fazer marketing possível. sim, sim, e que muita gente acredita, né, que às vezes escrever o livro é a parte mais difícil, né? Mas na minha visão, o difícil mesmo é depois que o livro está pronto, porque recorrentemente você tem que falar sobre ele, você tem que divulgar, tem que correr atrás para vender. E às vezes é um mundo que a gente não conhece, né? A gente só vai descobrir quando o livro está publicado. Porque no seu caso, né, você desde bem novinha tem familiaridade com a escrita e tudo, então isso é tranquilo. Mas
chega num ponto de ser vendedora, né? De ter que vender o Uhum. seu livro, pode ser um campo novo que, enfim, às vezes é mais desafiador, né? Do que escrever o livro em si. Ah, com certeza. Porque eu sempre tive o sonho, né, de lançar o livro. E aí, quando lançou o livro, bate aquele desânimo, né? Porque a gente espera sempre uma coisa, tem aquela expectativa, e não é bem assim, né? As pessoas não vão sair comprando seu livro só porque, sei Sim, lá, você acha que é bom, né? Você tem que aham, investir e tal. E as redes sociais é um campo, assim, que eu nunca fui muito ligada, que eu, sei lá, postava uma uhum, coisa ou outra e pronto, nunca liguei muito. Mas agora, para publicar o livro, elas são excelentes, né? Você pode atrair muitas pessoas, não precisa nem gastar um monte de dinheiro em marketing, você sim, pode usar as hashtags, pedir para compartilhar. Então, é um campo que você precisa adotar, por mais que você odeie as redes sociais, né? Tem bastante sim, gente que tem preconceito, e tal, mas não tem jeito, elas são muito. Elas são globais, né? Elas conectam muitas pessoas, então é impossível uhum. você não querer usar elas assim É, total. da mesma forma que às vezes a gente não quer envolver num determinado etapa do processo do livro, né? A venda, a comunicação faz parte de tudo isso, né? A não ser que você queira escrever um livro para ficar com uma realização pessoal e pronto, acabou. Mas quem quer fazer isso como uma profissão tem que ter uma familiaridade com a parte de divulgação, marketing, vendas, né? Não tem como, faz parte, né? A Sim, não ser quem tem, né, contrato com uma grande editora, alguma coisa assim, que já tem uma área, né, de marketing lá dentro para impulsionar os livros, mas são casos raríssimos, né? Não é todo mundo que tem isso. né? Mas, mas, Bel, bom, aí a gente está falando aí na parte mais da adolescência, né? Que você até falou, sofreu bastante com a questão do bullying, né? Era muito, eu acho que é, anos atrás, pelo menos na minha época, acredito que na sua também, não era tão discutida essa questão, né? Do bullying, da questão dos preconceitos, né? Da não aceitação de uma pessoa ou outra. Então a gente tinha que se virar, né? Às vezes tinha pouco apoio, a gente tinha que dar o jeito ali de escapar, né, dessas situações ruins. Você foi para a escrita, né? Como que foi assim, né? Não preciso dar muitos detalhes, mas para você, como de fato foi esse refúgio? Você passou a escrever mais? Você passou a se desenvolver mais? Você teve a certeza que queria levar da escrita como profissão nessa época? Como que foi? Então, foi nessa época que eu comecei principalmente na adolescência, né? Eu entrei numa escola que era horrível, tipo, os alunos eram cheios de panelinhas e os professores também faziam bullying nos alunos. Isso era, tipo, Ó, algo, assim, completamente fora do normal, assim. Principalmente você estava no primeiro ano, tinha aquela questão, os novatos, sim. assim, tipo, a gente não podia nem pedir para a coordenadora deixar a gente entrar na sala, sem brincadeira. Uma vez a gente passou frio porque esqueceu a blusa, e quando fomos no segundo ano, elas davam a chave pra gente como se fosse, tá aqui já, faz o que você quiser. Então era muito louco isso, tipo, Uhum, sei lá, parecia coisa de militar, assim, quando a gente vai na escola militar, os novatos uhum, tinham que passar por esse ritual. Mas então, e aí foi nessa escola que eu comecei a ter ansiedade e depressão, né? Foi aí que eu comecei a ter o uhum, primeiro contato sérios com isso. E aí eu comecei a escrever mais. E eu aprendi, né? Tem gente que faz diários, mas eu fazia o contrário. Eu pegava o que eu estava sentindo e transformava numa história, um fictício, algo assim. Eu faço uhum, isso até hoje. Tem gente que fala que é uma boa dica, que nem. Vocês têm alguém me irritando, em vez de eu ir lá e brigar com a pessoa, eu faço centenas de contos brigando com sim. ela, falando assim, ai, às vezes eu transformo em coisas mágicas, místicas, né? A fulana lá, aquela bruxa ali, e Uhum. aí a gente dá o jeito de enfrentar ela na minha história, porque aí aquele sentimento, aquele peso vai embora, assim, e você tem uma Enquanto coisa você bonita. escreve, você vai aliviando essa raiva, né? Você transforma algo ruim em uma história nova para você, né? Então você utiliza Exato. como um gatilho ali para uma nova história, uma situação que você passa, né? Assim, o ideal é que não ocorresse, né? Mas já que rolou, que aconteceu, você talvez utilizou de uma forma até criativa de lidar com tudo isso, né? Sim, é que todo mundo tem, né? Tipo, hoje em dia não tem jeito de escapar. Hoje em dia você não precisa ter Sim, passado por bullying, nada. Hoje em dia a ansiedade e depressão parece que faz parte da metade da população, né? Então eu sim. acho que é um jeito de você tentar enfrentar isso. Então eu faço assim, eu comecei
de jeito mais, assim, precárias, as histórias não eram tão Uhum. metáforas. Agora, hoje em dia, eu lido bem melhor, eu consigo usar, espremer qualquer sentimento, às vezes até coisinhas bobas, assim, do dia a dia, eu vou lá e enfio nas histórias para, né, Sim. expressar e tirar toda essa amargura de mim. Uhum. E aí a gente até aprofundando um pouco mais sobre esse processo criativo, né? Digamos que você tem essa premissa, né, para escrever, tipo, situações que ocorrem no seu cotidiano, mas e a organização, né? Você procura, às vezes, escrever todo dia, você tem uma meta, você se organiza, é, e na hora de montar uma história, né? Como que você se organiza, assim, né? Você estrutura primeiro para depois escrever, ou vai escrevendo o que dá na cabeça, depois vê o que acontece? Como que é esse todo o seu processo criativo de escrita? Então, toda a minha ideia, todas as minhas obras, histórias, surgem de uma ideia, assim, surgem, sei lá, de uma frase, de um acontecimento, de algo bem Uhum, pequeno, assim, nunca vem a história inteira para mim. Aí depois eu começo a escrever, eu não planejo começo, meio e fim, não, vai indo. uhum, Aí eu escrevo, eu deixo 3 dias que eu sou obrigada a escrever, que é sexta, sábado e domingo. Eu me obrigo a uhum, escrever mesmo que eu não esteja com vontade. Eu falo assim, não, eu vou abrir o computador, eu vou olhar para a página em branco e vamos lá. Aí quando, durante a semana, se eu não tenho faculdade, alguma coisa assim, eu tento escrever, mas tem esses dias porque eu sinto assim, se eu deixar passar, né, eu não vou escrever. Então eu falo assim, não, uhum. vamos parar e vamos lá. Mesmo que às vezes eu esteja meio mal, se não deu, tudo bem, pelo menos eu tentei. Mas é importante ir lá, porque senão você vai deixando, vai passando, às vezes não vai, vai fazer outras coisas. E Pode vir a frustração depois, né? Você vai deixando passar e acaba que você não escreve nada, né? Acaba que não. exatamente, você fica assim. Ah, e você sempre vai achar outra coisa para fazer, né? Sempre vai vir Ah, aquela é. procrastinação. Você abriu assim, e pensou, ixi, mas eu tenho que entrar na faculdade, mandar aquele arquivo, depois tenho que mandar o e-mail para o fulano, e aí Sim. você vai acabando, então tem que se afastar de tudo, joga a internet do outro lado e Uhum. foca no livro, não foca mais em nada. Até porque é uma atividade que demora muito tempo, né? Tipo, semanas, dependendo meses. Então, realmente é uma construção um pouquinho por dia. Porque a gente, né, a gente fica auto-sabotando, fala assim, não, mas não vou escrever hoje não, vou escrever amanhã. E fica nessa, fala, mas vai só passando, porque a gente não enxerga algo que faz hoje, o resultado é amanhã. É algo que tem que ficar ali meses escrevendo, então se não tiver uma boa gestão ali de tempo e de metas, nunca vai conseguir finalizar, né? Às vezes só começa e É. para no meio do caminho. Então, é algo que eu, há um tempo atrás, eu enfrentava até entender que pô, tem que colocar uma meta, se organizar, porque senão não vai, né? Não tem jeito. Requer muita disciplina, assim, porque não é só abrir e escrever qualquer coisa, né? Você tem Sim. que nem eu não planejo toda a história do começo ao fim, mas eu tenho que ter uma ligação, e isso vai acontecendo comigo durante todo o processo de escrita. Então, vai, volta, tudo até ter uma coerência perfeita, né? A história virar um círculo sem nenhuma ponta solta, então tem que prestar muita atenção, tem que fazer suas próprias revisões antes mesmo de estar perto de algum processo de publicação, onde você já tem que ter você mesmo vida assim, porque às vezes acontece, às vezes você tá lá, o fulano ganhou um cartão, de repente você não fala mais nada do cartão, você esqueceu o cartão, e o leitor vai ler e fala, tá, mas e aí, o que é isso aqui? Uhum. A pessoa esqueceu totalmente, então não pode deixar, né? A gente tem que ficar passando por todos esses momentos e ficar olhando cada detalhe, não deixar nada Sim. escapar. Senão fica uma história muito cheia de buracos, igual um queijo, né? Uhum. Então, é importante, né? E assim, aí entra num ponto do pós, né? Então, terminou de escrever, vem as revisões, as análises, tudo que a parte legal é escrever, né? Depois, a parte mais chata, assim, mais cansativa, depois, é revisão, às vezes, seja como editora, com algum freelancer ou outra pessoa para revisar, para fazer capa, fazer um monte de etapas ali que são, às vezes, um pouco desgastantes, né? Mas eu quero pegar esses pontos, já pegando como exemplo o seu livro, né? O Um Uhum. Pedaço Meu, o seu primeiro livro, na verdade, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre a história dele, sobre o que é, e depois a gente entra, né, de novo, mas de uma forma mais prática, exemplificando todo esse processo construtivo, né, até publicação a partir desse livro. Mas antes, sobre o que é Um Pedaço Meu?
então ele está aqui comigo. Para quem quiser, também tem várias fotinhas dele no meu Instagram. Legal. Esse livro, ele é uma ficção científica e ele vai contar a história de uma mulher que ela acordou no hospital e ela não lembra quem ela é e por que ela está lá. Só lembra que ela foi atacada por um homem quando ela estava tentando conectar um pendrive no computador e passar as informações dele para várias pessoas. Então, aí, já nesse momento, começa com alguém que está tentando matar ela, né? As pessoas nos hospitais querem matar ela e aí ela dá um jeito de fugir e, assim, toda perdida, sem saber, ela fala, vou ir até o fim dessa história, vamos lá achar esse pendrive e resolver isso. E aí é que as coisas vão ficando cada vez maiores e mais confusas, porque ela vai descobrindo que tem algo muito maior. São pessoas muito grandes que querem matar ela, e aí ela tem que descobrir o porquê, o que tem pendrive. E no fundo de pano dessa história, se passa 10 anos, não, desculpa, 10 anos não, 60 anos depois de um ataque alienígena, né? Que eles vieram, roubaram nossos recursos naturais e foram embora. E deixaram o planeta assim devastado. E aí veio a empresa que se chama Evolution, que é até o nome da trilogia da Evolução, que é baseada nessa empresa que ela surgiu para solucionar todo o problema que foi causado pela invasão. E foram 2 irmãos que fundaram ela, os irmãos Miller, e eles também estão conectados aí com as pessoas que querem matar a nossa protagonista. Não é uma ficção científica bem profunda, né? Você mistura a questão tecnológica, né, com invasão alienígena. E quais são suas inspirações, assim? Porque a gente está falando de uma temática que tipo assim, me chama bastante atenção, é o tipo de filme que eu consumo, o tipo de livro que eu consumo também, mas quais foram as suas inspirações, assim? E se isso é algo que você sempre assistiu, você sempre leu também, algo que faz parte do seu cotidiano? Sim, eu jogo muitos jogos de videogame e Sim. desde pequena assistia filmes e séries, né? A minha babá sempre foi televisão, tá dando problema, tá? Ela trocava a televisão, então sempre estava assistindo histórias, acho que é por isso que eu tenho tanta ligação com histórias fictícias. Então, eu gosto muito dos filmes do Quentin Tarantino, que o Bill, se você ler esse livro, você vê que tem muita inspiração daquele filme, eu gosto demais. Então tem esses filmes de ação, John Wick também ajudou a inspirar bastante. Jogos como Mass Effect, Metal Gear. Metal Gear foi um filme, é um jogo, dá tanta ceninha que às vezes até confundo, mas não, é um jogo. Que ajudou também a criar essa história, porque eu não queria criar uma história fácil, assim, começo, meio e fim, pronto. Essa história, você vê que ela tem vários planos de fundo, várias partes, assim, que vai se revelando ao pouco, né? Então, eu queria trazer essas obras mais complexas também para me inspirar e fazer algo que nem eu falei, uma história redondinha, né? Que não ficasse nenhum ponto solta. Então, isso eu fiz questão de que nesse livro, talvez, o primeiro, vai ficar, né, os buraquinhos para os outros livros preencherem, né? Mas aqui vai ter o primeiro plano de fundo dessa história vai ser terminada a história dessa protagonista, depois vão vir outros protagonistas que vão preencher as lacunas que ficaram nesse livro. Entendi. Cara, bem interessante, assim, me desperta muito a vontade, né, de ler, de conhecer o seu livro, porque eu até me cobro um pouco de escrever mais sobre ficção científica, né? Eu tenho um livro que é pós-apocalíptico, tem um que é sobre viagem no tempo e tudo mais, mas eu sinto falta do tipo de ser mais purista, digamos assim, na ficção. E essas referências que você falou de jogos, principalmente Metal Gear, Mass Effect, são jogos assim de ação, basicamente, que pegam um pouco do militarismo ali também, né? Mas muito tecnologia, você está sempre combatendo algo do outro lado, né? A gente coloca sempre o inimigo, né? De repente são os alienígenas, então acho que é algo que da nossa cultura nerd, pop, assim, geek, ela sempre está muito forte, né? Então, Sim. são assuntos que me chamam bastante atenção, acho bem legal, assim. E de desafios, assim, né? Acho que a escrita
você teve toda essa preocupação, né, de ter uma história redondinha, mas o que que você julga como mais... Qual que foi o mais complicado nessa jornada do primeiro livro? Aquilo que você não esperava enfrentar, aquilo que foi mais desafiador mesmo? Qual que foi o ponto, assim, que mais te desafiou, de fato, assim, no livro? Na criação foi fácil, né? Como a gente falou, Uhum. criar é a parte mais fácil. Esse livro, ele é tipo, falaram para mim, dar esse exemplo, que ele é mais ou menos que nem Star Wars, né? Porque a cronologia dele é o contrário. Esse livro aqui é o Uhum. primeiro a lançar, mas na ordem cronológica, ele é o último. Eu escrevi eles Sim. ao contrário, mas você tem que ler do último para o primeiro, para toda a trama. E aí depois você também pode ler duas vezes, né? Você troca a ordem e Ah, você lê sim. depois do primeiro Ordem ao de último, que é lançamento e ordem cronológica, né? exatamente, eu fiz assim. Então, Legal. essa parte foi a que mais deu trabalho nesse sentido, na criação, porque eu comecei do primeiro, que é o último, que era esse aqui. Aí eu Uhum. voltei a reescrever os três na ordem de lançamento para ver se estava tudo perfeito, para Ah, ver se legal. todos se encaixavam. E tá ótimo. Eu já tenho meus beta readers que viram que tá tudo Uhum. certinho, graças a Deus, porque foi um trabalho complexo nessa parte, assim, Sim. por causa dessa minha ideia. Agora, na parte de publicação, veio o primeiro contato que eu tive com as editoras, que Uhum. foi um susto, porque começou, eu não sabia, tá? Eu fui assim na cara, assim, batendo Uhum. nas portas, falando, ó, aqui meu livro, ó, dá uma lida aí. E aí, de repente, eles vinham assim, 20 mil, 15 mil, Sim. eu faço para você só por esse precinho. Aí eu falei, meu Deus, É acontecendo. aquela coisa, ela é uma prestadora de serviço, né? Que você entrega, ela vai Exato. cobrar por aquilo, né? Isso, eu não sabia disso, eu não sabia que tinha a Uhum. editora tradicional, prestadora de serviço. Sim. Eu fui assim, aí eu fiquei, meu Deus, eu não tô entendendo, é para me pagar, eu tenho que pagar. E aí que eu comecei a ir mais a fundo, tal. E aí eu fui descobrindo as editoras, e aí nisso eu fui mandando e-mail. Eu Sim. fiquei, acho que depois, ó, eu terminei esse livro em 2018. Eu só consegui fazer comecei em 2021. Então, demorou muito Uhum. tempo, e nesse tempo eu fiquei enviando, assim, já estava Sim. desistindo. Falei assim, eu não vou conseguir uma editora tradicional, ou alguma editora pequena que faça, ó, pague a metade, algo assim. Aí eu consegui, a Ases da Literatura, a gente fez um acordo, eu paguei a Uhum. parte, a gente tem um sistema para fazer os livros, e que é muito legal. Eles, assim, a diagramação e a capa Uhum. ficaram muito boas, É assim. legal. O miolinho da capa, essa parte assim do rostinho, fui Uhum. eu que fiz, e eles Ah, que legal. introduziram na capa deles, assim, ficou muito legal. Então, a gente fez um trabalho em conjunto, que foi bem divertido de fazer. Uhum. E aí, depois de eu achar a editora, fazer todo o trabalho, veio o marketing, que foi, assim, eu acho que Foi outro de grande tudo, desafio, né? nossa, foi o maior, assim, porque mandando para editoras, é só você mandar o seu e-mail e alguém vai te responder e você pensa depois. Mas Sim. agora o marketing depende muito de você, tipo, tá nas suas costas, assim, porque você é o Uhum. autor, por mais que também seja uma editora tradicional, né? Vamos pensar, Sim. você vai ter que aparecer, você vai ter que dar suas caras uma hora ou outra, né? Você que vai ter que ir lá e falar assim, olha, esse é o meu livro, eu escrevi isso por isso, por isso. Então, eu acho que a parte para mim foi muito difícil. Nossa, quando eu comecei nas redes sociais, assim, aquela coisa de curtida, de dar aquela Uhum. ansiedade de você, ai, 15 curtidas, eu preciso de mais curtidas. E eu acho muito assim, ai, eu não sei, não é algo para mim que vem natural, Uhum. ainda não estou acostumada para fazer Não, eu te isso. entendo. São os desafios que a gente vai enfrentando cada passo que a gente dá, né? Antes de publicar o Uhum, livro, depois de publicar o primeiro livro, aí vai para o segundo, vão ser outros desafios, porque é, algumas etapas você já superou, já conheceu, você já entende. Então, é isso, né? Não tem vida fácil, né? O escritor não tem vida fácil, né? E, não. e os outros dois livros já estão escritos, já estão no processo de lançamento, então já escreveu esse primeiro, mas naturalmente, até pelo que você disse, já imaginava, já tinha na sua cabeça os outros dois, né? Então, como eu escrevi ao contrário, eles já estão prontos, né? Eu fiz aquela escrita que eu fiz Uhum. do primeiro para o último, do último para o primeiro, eu fiz assim Sim. redondinho, e eles já estão prontos, assim, já estão estruturados. Ah, legal. Então, não está revisado. A Mas revisão, já está assim, no caminho, né?
Aí, por exemplo, quando eu tenho um filme que vem depois que lançou o primeiro filme, vem A Origem. E aí esse filme Hum, A Origem, dá para perceber muito que eles não pensaram nesse filme durante o primeiro. A já Origem, né, estava veio sendo depois. pensado, né? Mas na verdade não, dá para você perceber, porque não tem menções, tipo, você vê o primeiro, Ah, por sim. exemplo, a Uhum. Planeta dos Macacos, tem muita coisa que acontece do César que dá para perceber que só pensaram hoje em dia, tipo, Ah, não sim. pensaram não. E isso me incomoda um pouquinho, eu gosto quando eu tenho certeza que a Foi pessoa planejou pensado, tudo. né? Sim. Uhum, exatamente. Uhum. Que nem, teve uma série que eu assisti, que eu, tipo, dá para perceber que a pessoa pensou do começo ao fim, mas eu esqueci qual é o nome da série. Que Uhum. droga. Não, mas Mas deu dá para pra entender, pegar. assim, quando, Aham. por mais... Ai, Star Wars mesmo é isso, né? Inicialmente foi pensado os 6 primeiros episódios e lançou na época, o George Lucas até citou por questões tecnológicas, até de roteiro, ele lançou 4, 5, 6 e acho que foi 30 anos depois, né? Foi 20 anos, 30 anos depois, Isso. início dos anos 2000, ele lançou o episódio 1, 2 e 3. Então, segue mais ou menos isso que você falou, de pensar a história como um todo e depois ver a estratégia, qual que é mais interessante lançar antes ou depois, né? É exatamente isso, né? Porque a gente percebe que a história estava toda planejada, que não foi algo assim que lançou os primeiros e depois ele pensou na origem, no que aconteceu antes. E a gente percebe, porque não tem a citação, não tem as referências. Então, quando eu vou fazer uma história, por exemplo, vai ser mais de um livro, eu gosto sempre de pensar na história, nos 3 livros, assim, primeiro, mesmo que a ordem cronológica seja linear, mas para não ter esses problemas, assim, tipo, depois, lá no terceiro eu tive uma ideia que eu poderia já ter citado no primeiro. Então, aí eu gosto de estar, assim, já deixar pelo menos os livros nessa ordem já escritas. Não, faz total sentido, porque assim, acaba que acontece, por exemplo, o próprio Star Wars que a gente citou, né? Teve o episódio 7, 8, 9, que eu imagino que foi pensado mais por uma questão de financeira, de se resgatar a franquia, não era algo que foi desenhado lá atrás, né? Então isso naturalmente pode acontecer, mas se você já tem ideia de uma história muito maior, né, não faz sentido não planejar isso, né? E, e aí exatamente que ponto que está, assim, né? Já está escrito e já está no caminho. Você tem planos de lançamento já ou ainda está distante? Então, eu lancei agora, né, o primeiro, Sim. e aí eu quero lançar os outros. Eu não sei exatamente ainda como que eu vou lançar os outros, se eu vou continuar com a editora, se eu vou fazer um financiamento coletivo, se Uhum. eu vou fazer de alguma forma mais independente. Isso eu ainda estou pensando, né? Mas eu acho que antes de chegar nessa parte, eu vou primeiro fazer as revisões, né? Porque Sim. mesmo antes de passar por um revisor profissional, eu mesma faço minhas revisões, porque tem uns erros que dá para mesmo eu mesma dar uma Sim. olhada. Então aí, mas sim, eles vão sair do forno, eles já Uhum. estão prontinhos. Então só falta eu decidir isso, mas eu acho que eu ainda tenho tempo, né? Acabou de lançar o livro, Sim. para ir pensar nas formas de publicação deles. Também quero Uhum. saber mais sobre o que as pessoas vão achar desse primeiro. Já tive bons Uhum. feedbacks, graças a Deus. Que legal. O bom é que você tem um bom intervalo, que são 2 livros que você está falando, né? Então, você acabou de lançar o primeiro, eu imagino que, sei lá, talvez esse final de ano vai ser muito para fomentar a divulgação dele, né? Colher feedbacks, ele entra em 2023 pensando aí no quando, né? Lançar os livros. Então, é bem tranquilo. E tem alguns outros planos novos, além desse universo, né, que você criou? Você pensa para outras narrativas, ou ainda está muito cedo para pensar isso? Então, quando eu comecei a escrever assim, sério, eu comecei com uma fantasia que eu escrevo até hoje. Mas ela é tão complexa, eu sempre falo para o meu irmão que ele começou a ler, Uhum. que eu escrevi algo muito maior que eu, porque eu escrevi países, eu escrevi a política de cada país. Assim, eu me aprofundei Uhum. demais, de uma forma que eu perdi controle de tudo que eu escrevi. Eu tenho livros Uhum. já prontos, eu tenho partes, e como eu falei, eu não gosto de lançar assim, sem pensar no todo. Então, essa história eu tô bem perdida, mas vai sair, porque já tem bastante coisa pronta. Só que você precisa de mais tempo para refletir, para Sim. colocar tudo em ordem.
E agora eu também estou escrevendo uma história de super-herói, que é meio Legal. parecida com The Boys. Eu quis fazer porque eu gosto muito de histórias em quadrinhos. Esse daí é um problema que eu vim. Eu não ando gostando muito dos filmes de super-herói, de tanto Marvel, tanto DC, nenhum deles está me agregando muito. Aí eu falei, vou escrever minha própria história, pronto, resolvo o problema. Resolve, né? Em vez de ficar xingando na internet, que algumas pessoas gostam de fazer, eu falei, não, eu escrevo a minha, e se ficar legal, né, eu compartilho aí. Sim. Eu fiz bastante que nem The Boys, eu peguei personagens que eu gosto e meio que transformei na minha própria imaginação lá, coloquei Legal. lá. Legal. Se a gente for pensar das últimas produções de super-heróis, assim, The Boys é de longe a melhor e não é de super-herói de forma tradicional, né? Então, Exato. foge do estereótipo, né? E talvez isso deixe claro a falta ali. Acho que falta muita criatividade, um cuidado com o roteiro ali, né? Que, pelo menos para mim, assim, esses super-heróis, o último grande foi o Ultimato. Depois eu Hum, acho que subiu tanta régua ali, né, de expectativa e tudo, depois nada foi à altura, sabe? Pelo menos a minha percepção, assim. Exatamente, para mim foi a mesma coisa. Eu gostei ainda mais da Guerra Infinita que o Ultimato, porque todos os meus heróis favoritos estavam na Guerra Infinita. No Uhum. Ultimato eles viraram pó, né? Homem-Aranha, Pantera Negra, Doutor Estranho. Eu amo esses personagens e eles não estavam tão presentes assim no Ultimato, então eu gostei um pouquinho mais, mas assim, o Ultimato foi muito bom. E realmente, acho que, né, toda essa finalização grandiosa e ficou, né? Acontece, né? Às vezes a gente É, não consegue bater a própria a meta, né? a Assim. expectativa, né? E Sim. acaba que Guerra Infinita, para mim, chocou muito, porque a gente sempre espera um filme que vai dar certo, né? Que o bem Hum, vai vencer e tudo, e quando não vence, o filme acaba, não tem cena pós-crédito, você fala assim, tipo, acabou mesmo? A gente ficava, eu pelo menos fiquei no cinema esperando ter alguma coisa a mais e não teve. Aí aquele silêncio, aquele luto mesmo, né? Então tem esse sim. aspecto que foi completamente fora, né? Completamente inusitado e que funcionou muito bem. Agora vamos ver, né? Tá aí, a Marvel anunciou essa semana aí novos filmes, a sequência da fase 4, fase 5, até fase 6 quase. Então, vamos ver, né? Cenas literalmente dos próximos capítulos. Mas acho legal, assim, a gente tem pouca literatura, né, de super-herói nacional, né? Não é tão Sim, difundida assim. Ficção científica está crescendo mais, está avançando, tem muitas iniciativas legais, mas super-herói tem pouco, né? Não tem muitos. sim. Então é interessante explorar essa vertente da ficção científica, né? É que tudo que, né, bate muito de frente com o que é o mercado americano é mais difícil, né? Porque eles são muito poderosos nessa área, né? Muito marketing, eles já têm muito conhecimento, então é mais difícil você entrar assim com seus heróizinhos, mas Sim. tem que tentar, né? Não pode. Eu não sei também como eu vou lançar essa história, se eu vou, provavelmente eu vou, porque eu não tenho nada a perder mesmo. Sim, sim. Então, então, tem essa parte, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar pensando assim, falar, ai, mas eles têm tanto dinheiro. Publica. Alguém vai gostar, alguém vai De ler. repente é uma oportunidade, né? Porque com certeza hoje tem muito mais gente gostando de super-herói mesmo que de repente 10 anos atrás, até antes dessa onda Marvel nos cinemas, né? Então tem muito mais público, né? Se tem muito mais público, de repente tem mais chance, mais pessoas serão alcançadas, né? Porque quem gosta de super-herói consome filmes, consome livros, consome muita coisa, né? Então aumentou o público, né? Vamos colocar assim. Então, às vezes é uma oportunidade, né? Isso é muito bom de você entrar na onda, né? Tipo, quando tem algo assim, por exemplo, quando tinha. Agora já não tem mais vampiros, né? Mas era Sim, uma ótima. Se você tinha uma ideia de colocar vampiros naquela época, ia dar lobisomem muito bom. também, na época de É, Crepúsculo, assim, também, né? Então, isso. são os momentos, assim, que acaba que o super-herói está até um bom tempo, então você forma uma geração, né? O Homem de Ferro foi lançado Sim. em 2008, né? Tem quase 15 anos que foi lançado, né? Então, até hoje os Aham. filmes são bem famosos e tudo mais. Então, uma geração inteira, eu acho que é uma boa aí.
e assim, na literatura nacional sai quase como um pioneiro, né? Como eu falei, tem poucas iniciativas, então pode ser um mercado que pode surpreender, né? Pra frente. Sim, pode sim. Tem que ir tentando também, né? Porque às vezes a gente fica com muito medo de criar uma ideia nova, algo assim, Sim. porque não tem público, mas tem que ir indo. Para falar a verdade, eu não penso muito primeiro no público-alvo, eu penso em mim. Eu escrevo o que eu gosto. Aí depois, no marketing, aí quando eu vou por essas fases, eu começo a pensar, mas na hora, assim, a escrita flui a partir de mim. Eu leio e falo assim, eu gostei dessa cena. Se sim, vai ficar do jeito que tá, senão, aí eu não mudo, não. Não, isso faz muito sentido, porque não é algo que você faz do dia para a noite, né? Então, é algo Uhum, que é uma construção de meses, às vezes anos. Então, se aquilo não te agrada inicialmente, você não vai terminar, você não vai finalizar. Então, tem que te agradar primeiro e depois você pensa como encaixar isso, né? Em todas as estratégias, né? E, Bel, até para gente encerrar aqui o assunto, acho que foi bem legal, a gente vai ter muito além da literatura, porque as áreas elas se conversam, né? Falando de uhum. cinema, né? Do audiovisual. Eu queria pedir uma indicação de livro, o livro que você indica para os nossos ouvintes, um livro que te marcou, um livro que é importante na sua vida e que você acha que as pessoas têm que ler também. Então, eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, por isso que eu também demoro bastante para escrever livros e eu fico Uhum. embananada com aquela fantasia lá. Eu deixei toda a minha procrastinação, tudo assim, me confundir. Então, eu leio e escrevo muito devagar. Então, não li muitos livros, porque eu prefiro, assim, lendo do meu compasso do que tentar ler um livro Não, loucamente, que eu não vou não, guardar cada um tem nada seu depois. ritmo, né? A gente vê muitos perfis literários que a pessoa tem a meta de 100 livros no ano, lê 30 livros no mês. Cara, isso é uma loucura. A gente não pode querer se Nossa, comparar com isso, né? Cada um tem seu uhum. ritmo e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Exatamente. Que nem eu ver rapidinho para trazer essa informação, Uhum. que o Stephen King consegue escrever um livro em menos de uma semana, enquanto o George R. Martin está Há escrevendo até hoje. anos, né? Tá Tá, ele ainda anos. nem terminou Games of Thrones. Então, a gente vê que dois escritores grandiosos, né, Sim. cada um tem seu tempo de escrita. Então, Exatamente. É porque a gente não pode ter então o nosso tempo de leitura, né? Cada um no seu, né? No seu ritmo, leitura e escrita, né? exatamente. Então, para mim, o primeiro livro, assim, nacional, que eu queria trazer muito, que eu gosto demais, é O Escaravelho do Diabo. Eu acho, assim, Uhum. sensacional, é muito bom, é aquilo que eu falei, é uma história É redondinha, né? a Toda geração aquela vagalume, investigação. né? A gente cresceu Exato. com a geração vagalume, é bom demais. Né? Pena as crianças de hoje E, não vão ter essa referência. isso é verdade. Na escola tinha bastante É. iniciativa para ler a geração vagalume, mas eu Uhum. indico para quem ainda não leu. E um livro internacional que lançou, acho que um filme. Eu não vejo filme de coisa que eu gosto mais Uhum. algumas vezes assim. Eu já parei, tipo, O Senhor dos Anéis, coisa nova. Eu prefiro dar um tempo, vamos ver como vai Uhum. sair tudo. Aí, aí teve Artemis Fowl, né, que acho que é escocês, irlandês, eu não lembro direitinho de que é. A Disney fez um filme, eu não assisti, e pelas críticas também não vou assistir, mas o livro Uhum. é muito bom, Então, é bem bacana, é bem diferente, gosto bastante. legal, boas dicas. Bem legal. E legal que você trouxe um nacional, né? É, E um de fora, estrangeiro. Então, ficou bem completinho, bem legal. Bel, eu queria agradecer a sua participação. Acho que foi bem produtivo, boas informações, achei bem legal assim, sua história, sua trajetória. Fiquei bem curioso para conhecer o seu livro, tá? Então, vai estar na minha lista de leituras. Eu também sou um cara que lê muito devagar, leio poucas páginas por dia. E uhum, eu já cometi muito erro de prometer leitura de livro. Então, assim, uhum. minha lista só aumenta com promessa, agora eu não prometo mais. Assim, eu vou ler, mas não sei quando, mas vou ler, tá? Então, Yeah. eu já prometi muito, já falei com muita gente, então não prometo mais. Mas, de qualquer forma, obrigado por ter participado aqui, foi ótimo. E é isso, boa noite, até mais. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui para falar do meu livro, um pouquinho da minha trajetória, foi muito legal, agradeço bastante. Até mais então, Bel, um abraço. Tchau. Até, tchau.